Bom dia, irmãos. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui acompanhando nosso culto online. Hoje nós temos de novo poucos avisos. Continue colaborando com a cesta básica. Se você puder colaborar com alimentos, suprimentos, fale com o pastor Samuel. Ele vai estar aqui na igreja durante a semana recebendo. E se você também precisa, fale com ele para que ele possa providenciar a forma de poder te ajudar. E acampamento, faz tempo que eu não falava do acampamento. Se você quer ir no nosso acampamento, fale com o Caco, fale com o Reinaldo. Estamos passando aqui os dados, as informações deles, algumas fotos. Então, entre em contato com eles, fale sobre valor. Não se esqueça que o valor ele vai mudando a cada mês. Então, fale o mais rápido que você puder. E qualquer dúvida que você tiver, não deixe de falar com eles. Mande uma mensagem, manda um WhatsApp, manda um e-mail, para que você realmente fique sem dúvida nenhuma. Não deixe de fazer a inscrição por causa de alguma dúvida. Tenha dúvida, pergunta para eles. Eles vão responder e você vai poder realmente esclarecer tudo o que precisa. Aniversariantes. Essa semana a gente só tem um aniversariante, uma na verdade, muito especial, que é a Vanessa, a esposa do Charles, mãe do Nicolas e da Manu, dia 26. Então, dê os parabéns para ela vai ficar bem feliz. Não esqueça de lembrar do aniversário dela. Obrigado. Agora fique com uma música e depois a pregação do pastor Samuel. Um bom domingo a todos. Por muito tempo eu andei onde eu sabia que não devia, colhendo o vazio que eu plantei. Por muito tempo procurei outras formas de alegria, mas hoje venho lhe pedir perdão. Por muito tempo eu busquei o que a vida oferece, perdendo ao tentar me encontrar. Por muito tempo acreditei em minha própria força, mas hoje fraco decidi voltar. Aceite-me, Senhor, demonstre seu amor e faça com que eu possa renascer. Mesmo que o mundo tente separar-me de você, mesmo que tudo desmorone ao meu redor, mesmo que eu tenha a sensação de que é tão difícil ser fiel, quero ser somente seu, Senhor. Quero ser somente seu, Senhor. Senhor, às vezes não consigo andar aonde deveria e perco-me até em suas mãos. Mas quando sinto seu abraço, a sua grandeza me ilumina e é desta luz que eu quero partilhar. Aceite-me, Senhor, demonstre seu amor e faça com que eu possa renascer. Mesmo que o mundo tente separar-me de você, mesmo que tudo desmorone ao meu redor, mesmo que eu tenha
tenho a sensação de que é tão difícil ser fiel. Quero ser somente seu, Senhor. Quero ser somente seu por toda a minha vida, por todos os momentos de toda a minha alma. Quero ser somente seu, Senhor. Mesmo que eu tenha a sensação de que é tão difícil ser fiel, quero ser somente seu, Senhor. Quero ser somente seu, Senhor. Saúde, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Um domingo mais aí, continuamos ainda com nossos cultos online, né? Orando e pedindo sempre a Deus a guia, o cuidado, enquanto ainda continuamos a passar por essa provação da quarentena, né? Como vocês viram, essa semana foi levantada, né? Passamos para a face amarela, mas continuamos pedindo para Deus sempre como liderança da ISI, que Deus nos continue a dar orientação, sabedoria e, acima de tudo, sempre responsabilidade para caminharmos com a retomada dos cultos normais, né? Ainda peço que vocês estejam orando por nós, né? Estamos caminhando devagar, bem devagar, porque é muita coisa para se pensar, muitos cuidados para se ter. Eu peço que vocês continuem orando e, acima de tudo, que Deus também continue guiando não somente a liderança da igreja, sino os nossos líderes também, tá bom? As autoridades, o governador, prefeitura, para que tudo que nós façamos realmente também esteja também com o aval das nossas autoridades, ok? Bom, hoje nós vamos continuar com o nosso tema sobre a maturidade que Deus espera de mim. Nós falávamos a semana passada e falamos sobre a maturidade também, que todo cristão precisa crescer, todo cristão é chamado para crescer e todo cristão é chamado para se desenvolver. Nós estamos realmente diante de Deus em todo momento das nossas vidas com um chamado para de fato sermos mais parecidos com Jesus. Jaime, essa parte você pode cortar, que eu coloquei aqui o copinho. Semana passada nós falávamos sobre que todo cristão é chamado para a maturidade, para crescimento e para desenvolvimento do seu caráter. Atitudes precisam ser sempre filtradas pela palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, quando lidava com a questão de maturidade, nas suas cartas, e também o apóstolo Pedro, eles vão falar de uma coisa, de que nos foi dado em Cristo tudo o necessário para nós vivermos uma vida de piedade. Isso você pode ver também na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, e também na carta de Pedro, né, às igrejas. Nos foi dado tudo para vivermos conforme a vida de Cristo. Porém, também o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1, até o 3, que eu gostaria que você abra, antes da gente começar a nossa exposição, e retomar 1 João. Abre lá comigo, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 até o 3, diz o seguinte... 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 ao 3. Diz assim, olha o que Paulo fala para os coríntios. Irmãos,
Eu não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pergunta Paulo, né? O que estava acontecendo? De fato, gente, como eu disse agora há pouco, tudo nos foi dado em Cristo para nós termos a possibilidade de sermos como Jesus. Porém, muitas pessoas, como o caso aqui especificamente da carta aos Coríntios, eles estavam brigando por qual dom era mais importante do que o outro, quem que tinha que servir mais, quem que tinha que fazer menos. E isso trazia discórdia dentro da igreja. E a discórdia, você quer ver imaturidade dentro da igreja, ou você quer ver imaturidade nas pessoas, você vai perceber a imaturidade por meio das discórdias, né? Não estou falando da gente ter um debate, falar sobre controvérsias, pensamentos diferentes, e a gente não. Todo debate pode ser guiado, de fato, como? Conforme a palavra de Deus, conversar, colocar pontos de vista diferentes. Mas discórdia, quando eu coloco... a discórdia traz ciúmes, e os ciúmes traz inveja. A inveja destrói relacionamentos. Isso aí é o que nós devemos cuidar, porque, de fato, Satanás, ele insiste muito em que dentro da igreja a discórdia possa crescer cada vez mais, né? E pessoas se acham melhores por fazer A ou B coisas, né? Mais espirituais até do que outras, mas nós precisamos entender que maturidade não é o que você faz dentro da igreja, como já dissemos, né? Maturidade é a sua atitude de vida parecida com Jesus quando você está aqui ou quando você está na sua casa, ou no seu trabalho, no seu dia a dia. A capacidade que você tem de mostrar Cristo no lugar que você está, é isso que caracteriza a sua maturidade. Mas vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e pedir sabedoria nesse momento. Amado Deus e Pai, eu quero, nesse dia, te pedir muita sabedoria, Senhor, já que estaremos estudando a Tua Palavra, e peço nesse momento que o Espírito Santo venha trabalhar no nosso coração para revelar de fato, Senhor, o quanto precisamos de maturidade. E não só isso, sino também entendermos em qual estágio das nossas vidas nós estamos. O apóstolo João, nas suas cartas, ele vai falar um pouco sobre 3 tipos de cristãos. E nós já falamos sobre os filhinhos, aqueles que ainda são crianças, pessoas que precisam de crescimento espiritual, que têm passado pelo êxtase, Senhor, do conhecimento da salvação. Porém, isso é o princípio, o caminho, o princípio do caminho. Ainda continua, Senhor, o nosso crescimento necessário a acontecer. Ainda precisamos nos desenvolver como cristãos e como pessoas mais parecidas com Jesus. Que nesse dia o Senhor continue a falar no nosso coração e de forma clara nos mostre, Senhor, em qual lugar nós estamos. E todos nós, de verdade, precisamos crescer, Senhor, diante de Ti, para atingirmos a plenitude de Cristo. Esse é o nosso desejo. Oramos assim, pedindo, Senhor, o Teu cuidado, acima de tudo também, que o Senhor continue a guardar as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, e que nesse momento, Senhor, nós possamos colocar nossa mente e nosso coração no estudo da Tua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. João, abre lá, 1 João capítulo 1. Nós estávamos estudando a carta de João, onde ele vai falar de 3 tipos de crentes, e nós já vimos o primeiro, que há uma necessidade, né? E que é a questão de você identificar que nós podemos ser filhinhos, podemos ser pais e podemos ser jovens. A estes 3 tipos de pessoas, João vai se referir nas suas cartas, e nós já falamos sobre os filhinhos. Os filhinhos, há uma característica para eles, né? No verso 12 ele vai dizer: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. O que caracteriza aos filhinhos, aqueles que nasceram de novo,
aos crentes novos, normalmente, aquele êxtase, aquela parte onde o primeiro amor toma conta deles. E como já falava semana passada, muito bom ver pessoas que reconhecem Cristo e que para Ele é tudo novo, só que pessoas assim também estão crescendo. Pessoas assim também precisam passar por um período de apuração, de crescimento e maturidade. E como eu falava a primeira vez, nós precisamos identificar, o primeiro ponto é o quê? Pessoas que conhecem o processo da maturidade. E o primeiro processo é o processo de sermos filhinhos, crianças em Cristo. Crianças recém-nascidas, né? Aquele êxtase do primeiro amor os caracteriza e também os caracteriza o quê? A necessidade de crescer ainda mais. Identificação deles. Como eu identifico uma pessoa que é um filhinho? É alguém que acabou de reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, está naquela fase de primeiro amor e tudo é novo, ele quer fazer tudo, porém também ele precisa de muito carinho, precisa de muita misericórdia, precisa de muita ajuda, precisa de guia e, acima de tudo, de palavras de sabedoria. Ok? Hoje eu quero falar, continuando a nossa exposição, sobre o segundo ponto que identifica a maturidade do cristão. E se você quiser pôr um título ali, um subtítulo, coloque a batalha que identifica o crescimento, a força dos jovens, tá? A batalha que identifica o crescimento é a força dos jovens. E eu vou me referir especificamente ao final do verso 13, quando ele vai dizer jovens, João dizendo, jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. E eu quero voltar ir lá para o 14, o final do 14, ele vai repetir isso e veja o que ele vai falar. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E por que eles são fortes? Porque em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Assim como nós já vimos o que caracteriza as crianças, os filhinhos, aqueles crentes novos, há uma coisa que caracteriza os jovens. E entenda que aqui eu não estou falando de idade, tá? Não estou falando de idade, não estou falando de idade física. Estou falando de idade espiritual. E quando eu estou me dizendo assim, estou dizendo isso, o que caracteriza os jovens? Eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Se você quiser anotar, vocês venceram o maligno. Jovens, vocês são fortes, ele diz no verso 2:14. E em vocês permanece a palavra de Deus. Vamos estudar um pouco essa parte. A vida cristã não se trata somente de gozar do perdão e da comunhão de Deus. Não se trata daqueles sentimentos, daquelas emoções, tá? Não se trata de que eu vou para o culto, no culto eu choro e nossa, saí abençoado e acabou. Quando sair de lá, a minha vida retoma de forma normal. A vida cristã não está caracterizada por momentos pontuais de êxtase espiritual. A vida cristã se caracteriza também pelo combate ao inimigo. O perdão dos nossos pecados passados deve ser acompanhado pela libertação do poder do pecado. Só que quando você é jovem, entenda, jovem espiritual, agora você não está mais naquela fase emocional que se você não sente alguma coisa, você fica meio que em dúvida se Deus realmente está falando com você. Não. Uma coisa caracteriza o jovem, tá? É a força que ele tem. Mas qual é a força que ele tem para lutar contra o maligno? As duas vezes que João vai falar sobre os jovens, ele vai falar porque a palavra permanece em vocês. Então, Jesus falou o seguinte, que entre todas as pessoas que escutam a palavra de Deus, há aqueles que, como uma semente, absorvem no coração e a palavra de Deus permanece neles. E eles fazem o que Deus manda.
se em algum momento éramos crianças espirituais e nos deixávamos levar muito mais pelas emoções, pelos sentimentos, né? Pelas canções, músicas e momentos devocionais específicos, agora muitas vezes isso não é tão necessário para de fato acontecer um relacionamento pleno com Deus. Sabe por quê? Porque o jovem, ele consegue, os jovens, quando eu digo isso, estou falando de pessoas jovens espirituais que já cresceram, passaram para um segundo patamar de maturidade. Estas pessoas têm a capacidade de quê? De segurar a palavra de Deus e não somente aqui na igreja, não somente nas suas atividades ministeriais, guardam a palavra, sino são capazes de viver a palavra de Deus, lutando contra si mesmos e contra o mundo por meio da palavra. O nosso ritmo de vida cristã, e aqui estou falando de crescimento espiritual, deve caminhar para o estágio de crescimento que João chama de juventude. Pessoas que pelo esforço contínuo e o trabalho árduo em suas próprias vidas têm enfrentado batalhas e lutas que têm fortalecido o seu relacionamento e dependência de Deus. O que estou dizendo aqui? Deus, em Tiago, nos fala por meio de que a sua palavra, ela é o nosso manual de vida, ela dirige as nossas atitudes, e que à medida que nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos chamados a levar em prática aquilo. Só que quando você se depara com a palavra de Deus e você se depara com o mundo, uma batalha começa a surgir, onde o pecado, a carne e o espírito se debatem entre si. E à medida que você vai crescendo com Deus, vencendo essas batalhas por meio da ajuda da palavra de Deus, você adquire essa maturidade. Uma coisa caracteriza o jovem espiritual: ele é um guerreiro. Ele é um lutador, ele é uma pessoa que olha a sua vida através da palavra de Deus, tem muita coisa que aprender ainda, mas ele se esforça constantemente para permanecer na palavra de Deus e vencer o maligno. Essa é a característica do jovem espiritual. Alguém que pelo esforço árduo e contínuo, como um soldado, como um guerreiro, como um atleta disciplinado, ele cai, mas ele se levanta. Ele não passa talvez por momentos emocionais, por momentos de êxtase em todo momento espiritual, mas ele se esforça para conhecer a palavra de Deus e entender que o seu relacionamento com Deus cresce à medida que ele luta contra o seu pecado. Será que você tem deixado de ser servido? Tem deixado de esperar que as pessoas sirvam e agora você está servindo aos outros? Outra coisa que caracteriza os jovens espirituais é esse desejo e vontade de servir aos outros. Agora não espera mais ser servido, não espera mais que alguém, dê um mimo, um carinho e que façam tudo para ele. Não, ele também agora quer fazer parte do corpo de Cristo. Ele agora quer servir, porque assim como ele passou por lutas e dificuldades espirituais, ele também quer aconselhar os outros o como eles devem passar. Ele se esforça para que as pessoas achem nele, no testemunho dele, a mensagem de Deus, do crescimento, da necessidade da maturidade. Quantos que ainda estão ouvindo e assistindo, muitas vezes exigem ainda ser servidos? Quantos ainda querem ser mimados? Quantos ainda continuam a pensar que estão fazendo até um favor para Deus por estarem na igreja ou por dizer assim, não, eu estou fazendo um favor para Deus por acreditar nele, Que proveito você pode dizer que está tirando da vida cristã se você não trabalha o seu próprio coração? Se você não é um soldado lutando contra os seus prazeres e seus desejos, de que serve os dons que o Senhor te deu? Se ainda você espera ser servido, mas não se dispõe a servir e cuidar os outros. Aqui estou falando não só do pessoal da igreja, tá? Quando nós crescemos em maturidade espiritual, quando chegamos a atingir esse patamar de jovens espirituais, você entende que o serviço para Deus não é só o ministério que te toca fazer aqui na igreja.
Quando você chega num patamar onde você pode se chamar a si mesmo como um jovem espiritual, você entende que a sua vida como um todo é um ministério e que você serve pessoas não somente aqui, mas também na sua casa, também no seu trabalho, também nas coisas que você faz. Você entende a diferença? As crianças, os filhinhos, os crentes mais novos, muitas vezes por não conhecerem tudo o que significa ser parte de um corpo ou membros de uma igreja, eles pensam que aqueles que trabalham na igreja são mais espirituais. Mas de fato não é assim. Porque nós não deixamos de ser espirituais depois que sairmos pela porta da igreja. Eu não deixo de ser espiritual depois que eu subo no meu carro. Eu não deixo de ser espiritual depois que eu estou assistindo um jogo. Eu continuo sendo espiritual em todo momento, aqui, quando estou sentado com a minha família na mesa para comer. Só que quando eu estou sentado lá, ou quando estou na minha casa, quando estou assistindo o jogo, que tipo de atitudes eu estou tendo? Agora, eu disse o quê? O jovem espiritual se caracteriza pela luta contra o pecado, pela busca no conhecimento da palavra de Deus, e não só do conhecimento, sino que a palavra de Deus permanece nele e o acompanha nos lugares onde ele vai. E não somente isso, ele está dedicado e voltado para servir aos outros. Servir aos outros, entenda, não é somente dentro da igreja, não é somente dentro do corpo de Cristo, sino também aos de fora. Quando somos salvos, somos chamados a crescer e chegar ao seguinte nível. O nível onde João afirma o seguinte, veja na sua Bíblia, que a palavra de Deus tem permanecido neles. O que fortalece o jovem espiritual é a palavra que permanece neles. Não é a força e a capacidade de cada um, sino as lembranças do que tem acontecido na vida, nas lutas. Talvez ele anteriormente não perdoava. Depois, à luz da palavra de Deus, ele se deparou que ele deve perdoar. Então ele prepara o seu coração, treina o seu coração, conhece a palavra de Deus e ele é chamado a perdoar. Ele aprende a perdoar. Só que uma vez que ele aprende a perdoar, ele amadurece. E uma vez que aprendeu a perdoar, ele ensina aos outros a como perdoar. Porque da maneira que nós fomos perdoados, é que o Senhor quer que perdoemos. E assim com cada coisa da nossa vida. Como que eu lido com a minha família? A ver, o que a palavra de Deus diz sobre família? Então vou lá, estudo, me dedico, percebo que existem coisas na minha vida que precisam mudar. Então, à luz da palavra, vou mudar. Uma vez que cresci, amadureci essa área da minha vida, então agora vou até talvez ensinar pessoas a como viver uma vida em família conforme a palavra de Deus. Aplique isso para cada área, cada ponto da sua vida. As suas finanças, o seu trato com as pessoas, o seu amor com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com sua namorada, com seu namorado, com seu chefe. Em que patamar de crescimento espiritual você se identifica hoje? Será que como soldados de Cristo apresentamos algum perigo para Satanás? Se você não tem crescido, de fato você não apresenta nenhum perigo para o reino das trevas. Porém, se você tem crescido, amadurecido na área da sua vida, no seu coração, nas áreas da sua vida e no seu coração, com certeza você apresenta uma ameaça terrível para o reinado de Satanás. Tiago capítulo 4, verso 8 diz o seguinte: submetam-se a Deus. Tem essa mesma ideia. Se coloque debaixo da palavra de Deus, se entregue a ela. E ele diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A maneira de você lutar contra Satanás, contra o inimigo, que como eu disse, almeja a discórdia, almeja as brigas, é se submeter a Deus. E Deus hoje nos fala por meio da sua palavra. Então você se submeter à palavra de Deus é você resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. É necessário sempre que todos mantenhamos um espírito humilde no crescimento, na maturidade, no nosso diário andar,
Para isso eu queria deixar dois textos com vocês. Abre lá sua Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 3. Eu gosto muito, porque penso que a gente precisa sempre ter essa mentalidade, a necessidade da humildade. Enquanto eu avalio o meu coração, em que patamar está o meu crescimento espiritual, eu preciso manter estas coisas que eu vou ler aqui para vocês. Romanos 12, 3 diz o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, a graça que me foi dada é a salvação, tá? Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Você e eu precisamos ter um conceito equilibrado de nós. Quem eu era ou quem eu sou hoje e para onde Deus quer me levar. Enquanto você está assistindo ou ouvindo essa pregação, eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração e te permita identificar em qual patamar de crescimento você está. Se você continua sendo uma criança ou um filhinho que precisa ainda de leite espiritual para crescer e amadurecer, se ainda você gosta de ser servido e espera que os outros façam tudo por você, se você não tem perspectiva nenhuma de mudança de caráter, você não tem visto mudança de caráter na sua vida, crescimento precisa acontecer. Se de fato você já tem passado por muitas lutas e você tem, por meio da palavra de Deus, ainda você cai, ainda você peca, ainda você chega a um ponto que muitas vezes você desanima, mas apegado à palavra de Deus, você luta contra essa parte do seu coração, Deus está te dizendo que você é um jovem espiritual. E um jovem espiritual já está no segundo patamar. Alguém caracterizado porque a palavra de Deus permanece nele e o acompanha em todos os lugares onde ele está. Mas eu depois quero ir para a terceira parte, o terceiro tipo de pessoas. Mas antes queria ler com vocês, sempre baseado na humildade, Filipenses 2, 1 a 8. Abre lá comigo, você que sabe já mais ou menos de cor esse texto. Eu espero que, se você não sabe, você decore aquele versículo que nos fala sobre a humildade de Jesus. A humildade cristã, veja o que ele diz, faz todo sentido. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação para correr, para viver, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Veja o que caracteriza os cristãos que crescem. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Humildade caracteriza também os jovens, o jovem espiritual. Alguém que já, por ter aprendido, por ter sofrido, por ter lutado, por ter sido um guerreiro, ou por estar sendo um guerreiro, percebe que a vida já não se trata mais de si mesmo, sino percebe que ele precisa servir aos outros. Sejamos praticantes da palavra, não apenas ouvintes, é o que Tiago também nos diz, E importante, como a palavra de Deus ela se complementa. Salmo 119, se você gosta de ler, eu não vou falar o versículo específico, porque eu gostaria que em algum momento da sua semana você leia todo ele. Mas ele diz numa parte lá, como pode o jovem guardar o seu caminho, a sua conduta? Obedecendo a tua palavra. A mesma coisa que João está falando aqui. Como é que o jovem cresce? Como que ele luta contra o mundo? Quando a palavra de Deus permanece nele. Mas vamos lá, vamos para o terceiro estágio da maturidade. Gente, esse estágio da maturidade é algo que todos nós devemos procurar atingir. E por que nós devemos procurar? Porque de fato, como eu disse lá no começo, nos foram dadas todas as ferramentas em Cristo Jesus para que nós possamos ter um caráter conforme a plenitude de Cristo.
sejamos parecidos com Ele, mas nós também devemos nos empenhar. E se empenhar quer dizer trabalhar, não fazer a nossa parte, nos entregarmos à palavra. Mas aqui eu quero falar dos pais. Pais espirituais. Não estou falando de pais físicos, tá bom? Estou falando de pais espirituais, porque a eles também João se refere. No verso 13 diz assim: pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Vamos lá ler de novo o 14, diz assim: pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ele repete 2 vezes. Interessante que muitas vezes eu já falei, eu espero que você possa entender isso de fato e guardar na sua cabeça o que significa a palavra conhecimento no Novo Testamento. Não é somente a noção teórica das coisas, não é somente a visão completa da Bíblia, a divisão na sua dispensação ou a administração do tempo cronológico da Escritura. Não é isso. Conhecimento na palavra de Deus se refere a relacionamento íntimo com Deus. E interessante o que João vai dizer para os pais: eles são pessoas que conhecem aquele que é desde o princípio. Quem é aquele que é desde o princípio? A ideia é que é o eterno Deus. Sabe qual é a ideia que nos traz quando diz que os pais conhecem aquele que é desde o princípio? São pessoas que já vivem nessa terra com uma visão da eternidade. Pessoas que já não olham mais para as coisas desse mundo e começam a se comparar, meio que desprezando o que Deus nos dá. Sabe o que você faz quando você se compara com as pessoas do mundo? Você está desprezando tudo o que Deus tem para você. Você está desprezando as coisas espirituais que o Senhor te deu. Quando você se compara com alguém diferente a você, você está desprezando as capacidades e os dons que o Senhor deu para você. Quando você se iguala a uma pessoa, você está dizendo que Deus, olha, Ele faz tudo igual. Que Deus não tem criatividade. Mas Deus é capaz de usar pessoas individualmente com a sua capacidade para que essas pessoas tenham visão eterna. E o que é ter uma visão eterna, pastor? Eu vou falar agora. A ideia de um pai é a ideia de uma pessoa que é chegado a uma sábia maturidade. O que caracteriza os pais é a sabedoria da paternidade. Esses dias eu falava com uma pessoa e ele me dizia o seguinte, um homem, né, dizia para mim: Samuel, interessante como Deus, Ele usa como exemplo a paternidade. É verdade, porque uma pessoa aprende de fato a ter misericórdia, a ter responsabilidade, a ter carinho, a ter afeto, a ter graça, quando se torna pai. Só que você vai me dizer: sim, mas eu não tive pai. Sim, mas eu não sou pai. Eu mesmo, pastor, não sou pai de filhos. Mas eu espero e almejo que você seja um pai espiritual. Porque o que caracteriza um pai espiritual é ter filhos espirituais. E o que é ter filhos espirituais? Ter filhos espirituais nada mais é do que você pregar o evangelho para que pessoas nasçam de novo. Pessoas nascem de novo, só que elas nascem de novo por meio da pregação do evangelho. Você tem pregado o evangelho para alguém? Alguém se converteu com a mensagem que você pregou, com o testemunho de vida que você mostrou, com seu caráter? Se alguém se converteu, esse alguém é seu filho espiritual. Só que como está esse filho espiritual hoje? Será que você tem aprendido com esse relacionamento? Ou será que você nada mais foi lá, jogou a semente e saiu correndo? Porque nesses relacionamentos de discipulado, nesse relacionamento de vida na vida, é que uma pessoa aprende o que é a maturidade a nível de pai espiritual. Porque eu vou ter que aconselhar,
porque eu vou ter que muitas vezes ter paciência com a pessoa, como eu disse na pregação passada. Você não exige para uma criança tão pequena limpar a casa, limpar o chão, juntar as roupas dela, né? Por quê? Porque ela ainda não tem essa capacidade. Mas muitas vezes, quando nós lidamos com pessoas espirituais, que são como filhinhos, como crianças, qual que é a nossa tendência? Esperar deles coisas que nós nem fomos capazes de ensinar, nem mostramos ainda com o nosso caráter. A única maneira que um pai se torna pai é se ele tem filhos. E se você não tem filhos espirituais, ainda você não é um filho espiritual. Um pai espiritual, desculpa. Mas você é chamado a ser. Nós não estamos falando de idade cronológica, nem de gênero, por favor, preste atenção. Um jovem pode ser um pai espiritual. Se aplica a você, mulher, que você também pode ser um pai espiritual. Não estou falando de gênero, estou falando aqui de maturidade, de pessoa sábia que é capaz de guiar na vida outra pessoa. Este tipo de pessoas aqui referido por João tem a tendência de serem pessoas que já podem ser considerados adultos na congregação. Sabe aquela pessoa a quem você chega quando você pede conselho? Alguém a quem você respeita, alguém que mostra para você um exemplo claro do que é cristianismo? Essa pessoa pode ser considerada um pai espiritual. Alguém que me guia nos momentos de dúvida e me faz refletir com o seu exemplo, porque ele já foi um jovem, já teve uma batalha espiritual anteriormente, graças a Deus ele passou por aquela batalha e hoje ele serve como um mentor. Você tem um pai espiritual? Eu espero que sim. Alguém quem você possa olhar e com você não só olhar, sino ter um relacionamento também com essa pessoa. A sua experiência de êxtase já é algo do passado. Eles já passaram por aquela parte onde as coisas eram só pela emoção. Agora eles estão conscientes do que significa a luta contra a carne. Os sentimentos de amor estão presentes. O sentimento do primeiro amor permanece presente, mas não mais com aquela emoção. Não é aquele cristianismo emocional. Não é aquela pessoa talvez que se levanta e grita no culto. Às vezes pode ser, mas às vezes é uma pessoa mais calma, que já entendeu que não é o quanto mais você grita que Deus vai te ouvir, senão é quanto mais você se ajoelha talvez lá no seu quarto e você ora por cada pessoa da igreja. Os sentimentos de amor estão presentes por Deus e pelas pessoas. Depois de tantas lutas que foram travadas e muitas batalhas enfrentadas, estas pessoas têm aprendido a conhecer e se relacionar com Deus eterno. De fato, ele diz aqui: conheceis aquele que é desde o princípio. Este conhecimento tem crescido através dos anos nos pais espirituais. Os chamados pais, eles progrediram de tal maneira que o seu relacionamento com Deus os faz viver de maneira consciente na eternidade. É aquela pessoa que diz assim, e vive assim, não só diz, tá? Se Deus quiser me levar, eu estou pronto. Mas se o Senhor quiser me deixar, também estou pronto para viver para Ele. Não estou falando que seja uma pessoa perfeita, é uma pessoa pecadora, tanto quanto como você e eu. Porém, é alguém que rápido, observando a sua vida, olhando para trás, ele percebe quantas lutas ele passou. E nessas lutas, ele encontra a motivação, porque foi Deus que o ajudou a passar por aquelas lutas. Então, ele continua a sua vida dependendo no Deus eterno, porque conhece aquele que é desde o princípio. Um pai é uma pessoa que tem filhos, alguém que se ha reproduzido. Você tem filhos espirituais? Você tem pessoas a quem você fala sobre a palavra de Deus, sobre a vida, a quem você compartilha as suas lutas, as suas experiências com Deus, e não só isso, sino que os motiva para caminharem hacia Deus ou para com Deus? Paulo se refere a Timóteo como filho.
Na carta que ele escreve, no momento quase da morte, ele diz: meu filho Timóteo. Ele também, na fé, né, e no conhecimento, ele diz que a igreja de Corinto eram filhos espirituais dele. Agora olhe para a sua própria vida e veja se você tem filhos espirituais. Isso é um grande sinal da sua caminhada. Porque se você não tem filhos espirituais, então você não pode dizer eu sou um pai espiritual e ter um conceito elevado de você mesmo. Porque de fato você só aprenderá áreas da sua vida a exercer misericórdia, piedade, amor, amabilidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, quando você se relaciona com pessoas. Você está entendendo o que estou falando? Um pai espiritual é alguém que se relaciona com o Todo-Poderoso, mas que vive para servir aos outros, como Jesus fez. Há necessidade de se reproduzir. Um crente é chamado a se reproduzir. E aqui não estou falando de ter filhos físicos somente. Estou falando de pregar o Evangelho, de fazer discípulos. Quando de fato estamos crescendo na graça, no amor e na humildade, característicos do nosso Senhor Jesus, nós vamos querer cuidar, amar e prover do mesmo que o nosso Pai Celestial nos dá. Quando você recebeu muita graça, muita misericórdia, muito perdão, você vai querer também dar isso. E isso caracteriza um pai espiritual. Existe um chamado para todo crente. Ide, pregai o Evangelho a todas as nações e fazer discípulos de Cristo. Só que lembre-se, para fazermos discípulos de Cristo, nós devemos ter a imagem de Cristo. Eu quero deixar uma frase com você para terminar essa nossa série e depois eu quero orar. A maturidade verdadeira consiste em ser capaz de viver o Evangelho e servir aos outros. A maturidade verdadeira consiste em ser capaz de viver o Evangelho e servir aos outros. Em qual lugar você se encontra nessa listinha que João faz? Que tipo de crente você é? Uma criança, um filhinho ainda que precisa de certos cuidados, ser mimado, ser ainda apapachado? Você é um jovem, talvez? Alguém que já luta com a palavra de Deus todos os dias e se depara com que o mundo é mais complicado ainda, mas você permanece na palavra, obedecendo a Deus, ainda lutando com seus pecados, dia após dia, se empenhando para viver conforme ao que Deus lhe agrada? Ou você é um pai espiritual, que já atingiu todos esses patamares e ainda hoje está com filhos espirituais, pessoas a quem você está educando, ensinando, levando, discipulando e aproximando cada vez mais de Deus, com uma mentalidade na eternidade. Avalie, porque a maturidade que o Senhor espera de nós é realmente que nós sejamos parecidos com Jesus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nos entregamos a Ti mais uma vez nesse dia, para que o Senhor, por meio do Seu Espírito Santo, fale ao nosso coração. Fale, Senhor, de uma forma tão clara. Em qual lugar nós estamos? Que coisas nós temos achado muito mais importantes nesse tempo das nossas vidas? Senhor, de fato, o Senhor quer maturidade e exige maturidade e crescimento da nossa parte. Mas nós precisamos entender em qual lugar nós estamos. E o Senhor não quer que nós sejamos simplesmente filhinhos, mas o Senhor quer que nós sejamos parecidos com Jesus, conforme a estatura de Cristo. Então nos guia, nos guarda nessa caminhada, nos exorta com Teu Espírito Santo naquelas áreas da nossa vida onde nós precisamos mudar.
mas acima de tudo, nos permita, nos dá oportunidade para sermos pais espirituais, termos discípulos, falarmos do Evangelho, não somente na igreja, sino fora, no lugar onde a gente se desenvolve, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que a gente aproveite as oportunidades de pregar o Evangelho, porque esse é um mandado, Pai. Eu peço também, Senhor, pelas famílias da nossa igreja, continua a guardar cada uma delas com o Teu cuidado, com a Tua mão, com a Tua provisão, com o Teu amor. Pai, nos sustenta ainda em meio a essa pandemia, não permita que nada nos falte. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações em muitos aspectos. Te agradeço por cada irmão, por cada irmã, Pai, que tem se preocupado com os outros, trazendo, Senhor, desde talvez um recurso financeiro também, às vezes cestas básicas, Senhor, para ajudar os outros. Obrigado porque o Senhor nos abençoa e nos dá sempre oportunidade de servir. Mas que esse serviço não aconteça somente dentro da igreja, senão que todos nós sejamos capazes de exercer também esse mesmo amor com as pessoas que estão lá fora. E que no resto das nossas vidas a gente possa ser guiado pelo Teu amor, pelo amor, Senhor, que nós somente aprendemos quando nos relacionamos contigo. Eu oro assim, Senhor, e peço que em tudo isso a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão do Divino Espírito Santo esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você e a sua família.